A Caixa superou a marca de 51 bilhões de reais de lucro nos últimos 3 anos. Para falar sobre o momento do banco, eu conversei com Pedro Guimarães sobre as ações na pandemia e sobre os projetos de futuro. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e dar um like, porque aqui é muita informação. Eu tenho o prazer de conversar agora para o Jornal à Tarde, para o portal Muita Informação, com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Presidente, o senhor está à frente de uma das instituições bancárias públicas mais importantes do país. Que avaliação o senhor faz da Caixa Econômica hoje para o Brasil? Oswaldo, é muito importante. A Caixa ela tem um papel decisivo em uma série de ações do governo e de crédito em geral. Então, a Caixa faz todos os pagamentos sociais, como fez o auxílio emergencial, faz o Auxílio Brasil, uma série de outros pagamentos sociais como esses. Além disso, tem a primazia do crédito, em especial do crédito imobiliário e, em especial, do crédito para baixa renda, que se chama Casa Verde e Amarela. Estamos crescendo muito no crédito agrícola, saímos de 8º, já estamos em 3º, estamos indo para o 2º lugar, somos o maior banco de financiamento às microempresas, estamos desenvolvendo uma operação de microcrédito que ainda nenhum banco no Brasil faz de um modo pelo Brasil inteiro. Além disso, somos o banco responsável pelas loterias e realizamos toda a gestão do FGTS e, mais recentemente, há um ano, do DPVAT. Ou seja, a Caixa tem participação decisiva em uma série de ações do governo e como banco comercial. A Caixa alcançou os 3 maiores resultados da sua história de mais de 160 anos, aí, com um lucro de 50 bilhões nos últimos 3 anos. Isso mostra os avanços e os acertos do governo Bolsonaro na sua área econômica, presidente? Sim. O que acontece? Foram mais de 51 bilhões de reais, mais de 21 bilhões no primeiro ano. Nós tivemos, no segundo ano, em 2020, toda a gestão do auxílio emergencial. Foi um ano muito intenso para o Brasil. Nós chegamos a pausar 3,5 milhões de operações de crédito, ou seja, 3,5 milhões de famílias tiveram seu crédito pausado por pelo menos 6 meses pela Caixa Econômica Federal. Então, esse é um processo que realmente foi fundamental. O que significa isso, Oswaldo? Quando nós assumimos o banco, a Caixa não era mais o banco da habitação. Ela era o 4º banco em crédito imobiliário. E por que isso? Porque tinha tido pouco lucro, como consequência de lucros menores, um volume de capital, de patrimônio líquido pequeno, e, como consequência, o Banco Central impôs restrições para a operação. Com 2 meses, a Caixa, nós, nesta gestão, já tínhamos recuperado a liderança no crédito imobiliário e começado a emprestar não para as grandes empresas, mas para as micro e pequenas. E isso também é um ponto importante, porque a Caixa teve perdas em gestões passadas por operações com grandes empresas que entraram em recuperação judicial e não pagaram. Então, nesta gestão, o que a gente emprestou para 3 empresas antes dessa gestão, hoje nós emprestamos para mais de 500 mil empresas. E, na minha opinião, o papel social da Caixa está muito mais alinhado em emprestar para micro e pequenas empresas, mais de 500 mil, pelo Brasil inteiro, em especial no interior do Norte e do Nordeste, do que em 3 empresas, das quais uma nem pagou direito.
Então, aí tem ainda um outro ponto importante, que é essa questão da inadimplência que acontece quando você tem empréstimos para as grandes empresas. A Caixa obteve no ano passado a melhor nota das instituições financeiras estatais do país no Índice de Gestão de Governança junto ao Tribunal de Contas da União. E esse número caiu para a terceira posição em 2021. Como se deu esse processo de mudança e esse investimento em governança e gestão pública? Isso. Quando nós assumimos, a Caixa estava numa situação ruim em termos de governança. Os 4 balanços principais, ou seja, as operações principais da Caixa, que era da Caixa Econômica Federal, numa holding de investimento chamada Caixa Par, do FGTS, que a Caixa é gestora e tem 89 milhões de pessoas, e do Fundo de Investimento do FGTS, o FI-FGTS, esses 4 balanços estavam com ressalva. O que significa isso? Os auditores escrevendo que haviam problemas graves na gestão. Isto é uma ressalva. Nós recuperamos todos esses balanços, não há nenhuma ressalva hoje, pelo contrário, a Caixa é, não só como um banco estatal, mas como uma estatal, exemplo de gestão. De 378 estatais analisadas, a Caixa hoje é a terceira, sendo que as 2 primeiras são estatais pequenas. Ou seja, nenhum banco, nem nenhuma estatal grande chega perto da Caixa nas avaliações de governança do Tribunal de Contas da União, o TCU, a Controladoria Geral da União, a CGU. Nós temos notas excelentes pelo Banco Central, pelas auditorias internacionais. Para você ter uma noção, em nota de cuidado com o meio ambiente, a Caixa tem a maior nota global por um instituto, é a Moody's, e os outros 3 bancos que têm a mesma nota são da Irlanda, da Suécia e da Suíça. Ou seja, nenhum banco americano, da América Latina ou asiático tem uma nota tão elevada quanto a Caixa, por exemplo, na questão do meio ambiente. Presidente, a Caixa atuou fortemente ao longo de toda a pandemia, como o senhor colocou, e nós estamos ainda vivendo uma fase de transição aí da crise de saúde pública com o avanço da vacinação. De que forma a Caixa esteve presente na vida do brasileiro e também na vida do setor produtivo ao longo de todos esses 2 anos aí de pandemia que temos vivido? Em primeiro lugar, operacionalizando o auxílio emergencial. Nos 20 primeiros dias, nós pagamos 50 milhões de pessoas, sendo que 38 milhões eram aqueles chamados de invisíveis, que não se tinha nenhuma notícia sobre eles. Então, nós primeiros desenvolvemos um aplicativo que cadastrou todas as pessoas que achavam que que deveriam receber o auxílio emergencial. Foram 109 milhões de pessoas. E a gente cadastrou em uma semana. Destas, todas foram analisadas e 68 milhões foram consideradas aptas. Pagamos 68 milhões todos os meses, por 18 meses, não 68, mas a evolução, e 38 milhões eram aqueles que não tinham renda formal, que eram os invisíveis e não estava nenhuma política de governo. Além disso, nós fizemos a maior operação de crédito para as micro e pequenas empresas, a maior banco somos nós, e, por exemplo, para a questão da saúde, nós temos linhas de crédito com as taxas mais reduzidas, com 71% de redução para as santas casas e os hospitais beneficentes. Então, a Caixa Econômica Federal, além de realizar o pagamento do auxílio emergencial, além de oferecer o maior volume de crédito para as micro e pequenas empresas, também ofereceu mais de 90% do crédito para hospitais beneficentes e santas casas, a menor taxa de juros da história. Então, atuamos em diversas áreas para ajudar a população. Um ponto importante é que nós, ao invés de colocarmos o pé no freio,
aceleramos o crédito imobiliário exatamente no momento da pandemia. E isso preservou ao redor de 3 milhões de empregos que, se nós tivéssemos paralisado o crédito, teriam sido impactados. Antes da gente falar da questão habitacional, a Caixa passou a disponibilizar também uma nova frente de recursos, uma nova fonte justamente voltada para o agronegócio, liberando verbas aí para agricultores do Pronaf, do Pronamp. O que representa isso para a economia do país e como acessar esses recursos? Faz parte da estratégia de se tornar também o banco líder também de fomento ao agronegócio brasileiro? Sim. Do ponto de vista estratégico, é impensável que um banco do tamanho da Caixa Econômica Federal não seja focado no agronegócio. E é simples. O principal segmento da economia do Brasil é o agro. É onde o Brasil tem a maior vantagem comparativa. E nos próximos 50 anos, nós continuaremos como país com essa vantagem comparativa. Então, a pergunta é simples. Como é que a Caixa, antes, não tinha focado no agro? E a resposta também é simples. A Caixa não tinha lucro para isso. A Caixa não tinha patrimônio para isso. As gestões não maximizaram o resultado para que se pudesse fazer crédito para as micro e pequenas empresas e crédito para o agronegócio. Como temos um resultado recorde, temos um patrimônio líquido recorde, temos muito caixa e estamos focando neste segmento tão importante. De novo, saímos do 8º para o 3º, até junho seremos o 2º banco, já estamos muito próximos do 2º banco, agora com o resultado de fevereiro, e o foco maior é o investimento em infraestrutura, ou seja, correção de solo, silos, armazéns, a questão também de foco na saída, por exemplo, da pecuária extensiva para o plantio de soja, isso é muito importante, é um investimento relevante que vai demorar 2 ou 3 anos para gerar o resultado, e, além disso, as pequenas propriedades, seja no Pronaf, que são as menores, seja no Pronamp, com E mudo, para as médias. E, agora, estamos desenvolvendo o microcrédito, porque vamos ainda abaixo do Pronaf. Ou seja, no Pronaf você tem agricultores com, vou dar um exemplo, 50 vacas, criação. E nós vamos para quem tem 3 vacas, 4 vacas na criação. Ou seja, o microcrédito vai ter aquela agricultura de subsistência, que é fundamental porque é o maior número de agricultores no país e hoje, basicamente, nenhum banco tem esse apoio. E é fundamental, e isso nós vamos fazer com o microcrédito ligado à parte do agronegócio. Presidente, o senhor falou da situação habitacional, da questão habitacional do país. O programa Minha Casa Minha Vida, que era uma marca do governo do PT, tinha uma importância muito grande para a população, sobretudo a de baixa renda. Houve perda, o banco não manteve os índices de investimento na habitação do Brasil, presidente? Não, esse é um fake news. O Casa Verde e Amarela é um programa melhor. Por que é melhor? Porque foca na menor renda. O que acontece? São 4 segmentos do Casa Verde e Amarela. O faixa 1, que é o de menor renda, o faixa 1,5 e o 2, que aí eles têm um subsídio do FGTS, e o faixa 3, que basicamente não precisa existir, porque este faixa 3 já é o que a gente chama de SBPE, ou seja, com recursos da poupança e para uma classe de renda um pouco maior. Hoje, diferente das gestões anteriores, a Caixa tem 99,9% das operações do Casa Verde e Amarela, quando antes tinha ao redor de 60% a 70%. Ou seja, hoje, em cada 1.000 apartamentos, a Caixa tem 999. Na verdade, até mais. Em cada 10.000, 9.999 são financiados pela Caixa. Antes, em cada 10.000, 6 a 7.000 eram financiados pela Caixa. Ou seja,
nesta gestão, a Caixa, como nunca antes, financia não só a classe média de renda, como a classe de renda mais baixa. Esta operação do Casa Verde e Amarela, ela tem um funding ou direto dos recursos do Tesouro Nacional, do Orçamento Geral da União, que é o faixa 1, aquele mais carente, em pessoas que têm pouquíssima capacidade de pagamento, que pagam 50 a 100 reais de prestação por mês, e o faixa 1,5 e 2 tem um subsídio do FGTS, que ele vem em especial para diminuir os 20% que normalmente se cobra de entrada. Além disso, é a menor taxa de juros, TR mais 4,5, por exemplo, 4,25, que é muito inferior do que o TR mais 8, que hoje se tem para a classe média de renda. De novo, numa taxa de juros básica superior a 10%. Então, há um subsídio claro no Casa Verde e Amarela, tanto do ponto de vista de taxa de juros, quanto do ponto de vista de entrada, porque se você comprar pelo SBPR, recurso de poupança, você normalmente vai ter que dar uma entrada ao redor de 20%, e no Casa Verde e Amarela, de 0% até 20%, mas muitas vezes zero. A Caixa também ela está à frente das lotéricas, que inclusive receberam a certificação ISO 27001, que aí ela avança nos padrões de controle e de segurança. Como o senhor vê esse resultado e como o senhor vê também a discussão para a chegada e a permissão dos cassinos no Brasil? As lotéricas são fundamentais. Nós temos 13.300 lotéricas pelo Brasil, são 70 mil pessoas. A Caixa tem 250 mil pessoas trabalhando entre empregados, são 87 mil, lotéricos, 70 mil, correspondentes exclusivos, ao redor de 40 mil, terceirizados, ao redor de 40 mil. Então, são 250.000 de pessoas trabalhando na família Caixa Econômica Federal. As loterias são fundamentais porque elas recebem mais da metade dos pagamentos na Caixa Econômica Federal, além dos jogos. Então, as lotéricas elas têm essa questão importante, inclusive ajudando nos pagamentos sociais, como do Auxílio Brasil, e quando houve o auxílio emergencial. Do ponto de vista de jogos, o que nós vemos é uma amplitude, nós temos oportunidades, essas 13.300 lotéricas nós vemos como um potencial de geração de negócios seguros, a parte, por exemplo, de títulos de capitalização, e no próprio microcrédito. Nós vemos as lotéricas como um braço da Caixa Econômica Federal, em especial nas menores cidades, e que a gente pode, vamos conversar ainda, nesta questão do próprio microcrédito. Sobre a questão dos cassinos, de que forma isso vai auxiliar nos cofres do país, ou o senhor acredita que a discussão está muito ainda no campo do conservadorismo de uma parcela da população que não aceita a abertura dos cassinos no país? Acho que essa não tenho opinião sobre isso, até porque ainda tem que ter a discussão. O que eu posso te dizer objetivamente é que, do ponto de vista da Caixa, as operações lotéricas estão muito eficientes, tanto que nós batemos os recordes ano após ano nessa gestão, crescimento superior a 30%, mesmo com pandemia, entre 2021 e 2018, tanto que o prêmio de 2021 foi recorde histórico. Então, o que a gente tem é uma eficiência da nossa operação de loterias, as lotéricas funcionando como ajuda em termos de meios de pagamento e produzindo outros serviços à população. O senhor, a especulação que se tem hoje é que o senhor está deixando a Caixa nos próximos dias para substituir o ministro Rogério Marinho na pasta de desenvolvimento regional. Como está esse processo aí de acomodação interna dentro do governo? Meu foco é a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica Federal tem um papel decisivo para o Brasil. Como nós mesmos falamos, um papel fundamental nos pagamentos sociais, nas operações de crédito de microempresas,
o crédito imobiliário e o crédito agrícola. Então, foco na Caixa Econômica Federal, que é um desafio histórico. Eu tenho um enorme orgulho nessa empresa maravilhosa que faz a diferença na vida da população e que tem, de novo, 250 mil de pessoas. Nenhuma empresa no Brasil, na América Latina, no Hemisfério Sul, tem 250 mil pessoas trabalhando no seu universo. Então, tem um orgulho enorme e a gente está fazendo história, isso é que me motiva. O que o senhor aponta como os maiores desafios do governo Bolsonaro nesse ano de 2022? Nós estamos realizando uma série de ações que muitas vezes, por questões políticas, não são reconhecidas, tanto que a economia vem crescendo, e eu lembro muito bem, na época de 2020, quando era unânime dizer que a gente ia cair 8%, 9%, 10%, e eu, ministro da Economia, nós falávamos de 3%, 4% de queda, e foi o que aconteceu. Esse ano passado, crescemos, e se falava de 4,5% a 5%, a maioria falava que seria menos 4,6%. Neste ano, a maioria fala que vai ser 0%, e eu acredito que nós vamos crescer 2%. E por quê? Porque nós estamos vendo na Caixa Econômica Federal recorde de crescimento nas linhas de crédito. Crédito imobiliário, que está crescendo 35% ano contra ano. Já temos os dados de janeiro e de fevereiro, você está recebendo isso em primeira mão. Então, foi 35% de crescimento. No agro, a gente está crescendo mais de 100%. Nas micro e pequenas empresas, estamos crescendo fortemente. Microcrédito, vamos lançar um outro programa que também vai atingir milhões de pessoas. E todas as obras que já foram, todos os leilões de privatização, os leilões de concessão de portos, de ferrovias, de aeroportos, eles já têm contratado os 700 bilhões de reais de investimento que estão sendo realizados. Então, o desafio do governo é continuar fazendo tudo aquilo que nós já estamos fazendo, e já fizemos durante esses 3 anos, focar exatamente nas suas execuções, porque isso é uma questão muito importante. Eu viajei com o presidente em muitos locais e nós fomos inaugurar uma série de questões da transposição, por exemplo, do São Francisco. E muita gente falava, mas isso daí é uma obra de 20, 30, 40 anos. Só que não terminou. Porque em todos os lugares que eu fui, a água estava fluindo quando nós estávamos lá. Então, esse é um governo que não precisa começar uma obra. Mais importante é terminar. E eu posso falar de novo na Caixa Econômica Federal. Tinham dezenas de milhares de apartamentos inacabados. Isso não existe. Isso é inaceitável. Então, nós já conseguimos terminar mais de 30 mil apartamentos de gestões passadas. E nessa gestão, nenhuma obra foi paralisada, porque isso é muito sério. Então, sendo objetivo, eu digo que nós estamos fazendo aquilo que não tinha sido feito antes, que é exatamente terminar as operações, terminar as obras, iniciar, e acho que é muito importante, a gente não fazia licitações de ferrovias há 30, 40 anos, a mesma coisa de portos. Como é que você vai escoar essa enorme produção agrícola do Centro-Oeste de caminhão? Isso não existe. Se você entra nos Estados Unidos, na China ou na Rússia, você tem uma infraestrutura ferroviária que faz toda a diferença. Eu estava agora com a equipe em Bangladesh, no Quênia, e no Quênia eles estão crescendo muito a produção agrícola e foi financiado uma ferrovia que sai exatamente de Nairobi, daquela região, até o porto. Então, no Quênia, a produção agrícola é escoada por ferrovia. Daqui a pouco, nós vamos ter uma competição da África, da parte agrícola, e eles vão ter uma parte de custo de transporte de produção muito menor do que do Brasil. Não terão, porque agora, acho que o último número que o Tarcísio me passou eram 27 novas ferrovias privadas. Isso nunca aconteceu. Então, objetivamente,
Esse é um governo que realiza, que faz sem corrupção, o que não era o normal, né? E eu posso dizer, na própria Caixa Econômica Federal, onde pessoas foram presas, houve delação, pessoas que recebiam 20 mil reais devolveram 30, 40 milhões de reais, é uma impossibilidade matemática ela ganhar isso trabalhando, e a consequência era que os balanços estavam com ressalva. Então, neste governo, você não tem balanço de empresa estatal com ressalva, você não tem acusação de corrupção, ninguém sai preso e a gente termina as obras do passado. Acho que é isso que a gente tem que continuar fazendo, porque demonstra claramente a diferença desse governo para os passados. O senhor acredita que a proximidade com a eleição impacta sobre os mercados e sobre os novos negócios do país? Não, porque, de novo, eu fui do mercado financeiro há muito tempo, né, 15, 20 anos, e eu nunca vi um mercado tão forte quanto agora. Nunca houve tantos processos de abertura de capital, de compra e venda de empresas. Nós abrimos o capital da Caixa Seguridade e 150 mil pessoas compraram as ações. Nós, antes desse governo, tinha ao redor de 600 mil pessoas com ações na Bolsa de Valores. Menos do que pessoas presas. Se não me engano, eram 800 mil pessoas presas e 600 mil pessoas com ações. Hoje são mais de 4 milhões. Ora, se nós tivemos esse aumento brutal, é por uma confiança no governo, interna e externa. Da mesma maneira, todos esses leilões de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, saneamento também, tiveram participação de empresas internacionais, inclusive os leilões de petróleo. Ou seja, nós temos hoje uma participação, seja na Bolsa de Valores ou em empresas com investimentos de longo prazo. E, na minha opinião, ouvindo os investidores, isso continua. Obviamente, você sempre tem, em qualquer eleição, algum tipo de volatilidade, ou seja, de ruído, mas eu entendo que, da maneira como nós estamos, agora, se o mercado precificar que vai voltar ao que era antes, aí certamente, sem dúvida nenhuma, vai acontecer o que era antes, porque eu sou matemático. Se antes nós tínhamos 600 mil pessoas investindo em bolsa e passaram para 4 milhões, é porque este governo, com a nossa governança, mostrou para o mercado e para os investidores internacionais que é seguro investir no Brasil. Se voltar a um governo onde isso está colocado em dúvida, na minha opinião, vai ter volatilidade. Mas neste governo, nós temos a garantia de que não há corrupção e de que nós prometemos, nós cumprimos. Para finalizar, como o senhor vê a relação da Caixa com a Bahia e com os baianos? Excelente. Minha esposa é baiana, eu fui mais de 100 vezes à Bahia. O meu avô, por parte de pai, Vitorino, era baiano. Então, eu amo a Bahia. A Caixa Econômica Federal tem uma relação excelente. Inclusive, acho que daqui a 2 ou 3 semanas, a gente vai estar pela região de Barreiras, Luiz Eduardo. Já estive com Caixa Mais Brasil 5 vezes na Bahia. São 131 finais de semana viajando pelo Brasil. Nós temos agências ao redor de 20 a serem inauguradas na Bahia. Então, a Bahia é uma questão muito importante para o Brasil, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista de empresas, quanto do ponto de vista agrícola. Ou seja, é um estado diferenciado e eu, pessoalmente, sou muito... tenho um viés muito grande, amo a Bahia, de muito tempo. Em 1977, com 6 anos de idade, nunca tinha falado isso. A primeira vez que eu andei de avião foi para nadar no Yacht Club. A gente foi reinaugurar a piscina, se não me engano, foi em fevereiro de 1978. Eu tinha 6 para 7 anos de idade. Então, desde 1978, eu vou sempre à Bahia e a gente tem aqui um carinho muito especial. De novo, nesta gestão, tratamos todos matematicamente e a Bahia tem esse tratamento matemático, mas no meu coração
sem dúvida nenhuma, eu como carioca, tenho uma parte baiana muito grande. Presidente, quero agradecer demais a disponibilidade do senhor para falar com a gente do Jornal à Tarde e aproveitar para fazer o convite para voltar à Bahia. Sem dúvida nenhuma. Acho que em 2 ou 3 semanas estaremos na Bahia e é um grande prazer falar com vocês, falar com o povo baiano e poder falar um pouco mais sobre o que a gente está fazendo aqui na Caixa Econômica Federal. Muito obrigado.